Quem já conseguiu o maior tesouro de ser amigo de um amigo? Na carona da amizade, no contágio da alegria, na beleza da fraternidade. A Rádio Cultura apresenta A Hora do Voluntário. A apresentação, Felipe Mansur. Alô, alô, amigos da Hora do Voluntário, sejam muito bem-vindos. São 17 horas em ponto. Eu sou Felipe Mansur e está no ar o seu programa A Hora do Voluntário, o programa que vai trazer para você, nesta tarde de quinta-feira, muita amizade, muita fraternidade, muita benevolência e aquilo que realmente mais importa para todos nós, que é a ajuda ao próximo. Hoje é dia 8 de outubro, meus amigos, de 2015. Dia do asfaltador. Meu amigo Gustavo Girardello explica pra gente o que é asfaltador. Asfaltador, calculo eu que deve ser a pessoa que faz o nosso asfalto, né? Faz asfalto, né? Provavelmente, né? Como tem muito asfalto sendo feito aí na cidade de Foz do Iguaçu, que a gente vê até rua que a gente nem imaginava que ia ter asfalto. Brota a rua em Foz, né? Brota a rua, então eu quero mandar um abraço pra galera do asfalto aí, e das empresas que estão fazendo os asfaltos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Nesse dia 8 de outubro, amigos, também é dia do nordestino. Ô, Rosiane, você conhece alguma nordestina? Eu posso dizer de nascença, De nascença, Mas já né? estou meio falsificada. Rosiane, da onde você é? Teresina, Piauí. Piauí. Então, Já hoje, fazem 20 anos. no dia do nordestino, Você vê, né? nós temos uma convidada nordestina aqui na Hora do Voluntário, a psicóloga Rosiane Delgado. Vai trazer para a gente informações, vamos bater um papo aí sobre o trabalho que é feito com as crianças abandonadas. A Rosiane vai passar para a gente uma visão mais de cunho psicológico, uma visão mais abrangente de como que é a vida dessas crianças que vivem nas casas de apoio, nas casas lares, que de alguma forma perdem a sua família. Hoje também é Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Eu nem sabia que existia um Dia Mundial para os Cuidados Paliativos. E hoje também é Dia do Direito à Vida. Esse é um direito que todos nós temos e ninguém tira de nós, direito à vida. Incrustado na Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, e só da pessoa nascer ela já tem direito à vida. A viver. Bom se fosse cumprido na íntegra. Na íntegra, exatamente. Mas é isso aí, meus amigos, já estamos todos a postos aqui na mesa redonda da Rádio Cultura, e se você quiser participar conosco hoje, ligue no 3026 8020 ou 3026 8020. O Matheus e a Ivone vão ter o maior prazer de atender vocês, passar vocês aqui para o estúdio, ou mande o seu WhatsApp para o 9827 8200, que como toda quinta-feira nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Girardello, está comandando o WhatsApp, está como nosso comentarista hoje mais essa quinta-feira. Gustavo, oficialmente, boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rosiane, desculpe. Boa tarde, amigos da Rádio Cultura. É sempre um prazer estar aqui nas quintas-feiras, podendo participar do programa Hora do Voluntário. Você também pode acessar o nosso programa pelo www.radioculturafoz.com.br e acessar nossas super webcams. Você vai ver toda a movimentação aqui no estúdio da Rádio Cultura. Então, como eu falei no programa de hoje, nós vamos conversar, bater um papo aí leve, descontraído, sobre um assunto extremamente importante com a psicóloga Rosiane Delgado, que vai falar para a gente sobre essa condição das crianças que, por um motivo ou outro, acabam ficando sem o contato com os pais, acabam ficando abandonadas, de certa forma, sem um lar para viver. E a Rosiane, que é uma psicóloga, já estudou sobre esse assunto, vai falar para a gente o que passa, então, na vida dessas crianças, como a melhor forma de lidar com essas situações. Mas antes da gente passar para a nossa entrevista, eu quero mandar 2 abraços aqui. Na verdade, quero mandar um monte de abraços, mas são abraços aqui específicos. Primeiro, quero mandar um abraço para o seu Altino, lá do Hotel Recanto, no qual eu estive tomando um café hoje pela manhã com ele, e quero dizer que o seu Altino aí é de um acolhimento, de uma diplomacia fantástica. Quero agradecer pelas sábias palavras que nós pudemos trocar lá no Hotel Recanto hoje pela manhã. E também quero mandar um abraço para o pessoal do Posto de Molas BR, para o Paulinho, para o César, que estão na escuta lá da Hora do Voluntário, não perdem um programa. Eu sei que estão lá com o rádio ligado na Rádio Cultura, escutando aí o programa Hora do Voluntário.
sabe, Felipe, todo caminhão que passa em Foz do Iguaçu passa na mão do Paulinho e do César no posto de mola. Nossa senhora, então o dinheiro para eles não está faltando. Eles estão até à procura de um cofre maior que não está tendo como guardar tudo lá, viu, Felipe? É isso aí, porque na época de crise, caminhão também quebra, né? Caminhão também quebra, e aí eles faturam, né, Felipe? Que bom. Então um abraço lá para o Paulinho e para o César, do Posto de Molas BR. Mas, doutora Rosiane Delgado, então, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda mais uma vez à Hora do Voluntário. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, ouvintes. Bom, pessoal, essa participação de hoje eu acho ela muito importante, porque o Dia das Crianças está chegando aí, né? Dia Afinal 12, de contas, segunda-feira, né? feriado, temos o Dia das Crianças aí, Crianças. já estabelecido. Sei que vão ter muita atividade na cidade de Foz do Iguaçu, inclusive o costelão da Aparecidinha. Do qual eu e você estaremos presentes lá comendo uma costela, né, Felipe? Com certeza, porque a foto que tem dessa costela aqui lá da A Aparecidinha... gente fica olhando, não tem como ir. Minha Nossa Senhora, eu chego aqui na rádio e fico com fome. E a Fran que tá ouvindo também, agora ela tá sabendo que a gente vai, viu, Felipe? Vai, né? Exatamente, ela tá sabendo agora. Tá ótimo, é isso aí. Mas então, Rosiane, a gente sabe que você já estudou como psicóloga um pouco dessa questão aí das crianças que sofrem o abandono. É muito pertinente a gente estar conversando isso, não só pela data comemorativa do Dia das Crianças, que está se aproximando, mas também porque nós aqui no programa já entrevistamos diversas entidades que fazem esse acolhimento aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Aí vamos chamar a atenção, até mandar um abraço lá para o Alex, para o pessoal da Aldeias Infantis. Como que é a condição dessas crianças, Rosiane, do ponto de vista psicológico, quando elas são abandonadas e têm que ser retiradas da sua casa para ir para uma casa de acolhimento? Certo. Bom, na verdade, o objetivo, né, desse bate-papo de hoje seria mais a gente tentar assim, entender qual é a condição, a fragilidade dessas crianças, para que as pessoas que fazem um trabalho voluntário com crianças possam cada vez mais ficarem atentas de como é que elas podem ajudar da melhor forma. E a forma de ajudar seria entender, quanto mais ela conseguir entender com profundidade, melhor ainda o atendimento dessas crianças. Então, esse, na verdade, é o objetivo, né? É gerar um esclarecimento, né, com relação a essas crianças. Porque existe até uma falsa crença de que aquela criança que foi acolhida, por ela estar sendo atendida do ponto de vista material, do ponto de vista de alimentação, de casa, ela já está bem, mas nem sempre é assim, né, Rosiane? Não necessariamente. Até a gente vai considerar aí o Dia do Direito à Vida, que ela está exatamente relacionada. Se a gente começar a entender, por exemplo, o comportamento de apego, que ele é desenvolvido, né, conforme alguns teóricos, já desde o contato do bebê com a mãe. Então, começa a questão do apego e depois o comportamento de apego que ele vai se desenvolvendo, né? Esse comportamento de apego é qualquer forma de comportamento que a criança vai desenvolver, que ela vai, na verdade, também adotar e manter com relação à proximidade a outra pessoa. Então, eu acho que tudo isso é o ponto de partida. Mas, viu, Rosiane, o bebê, a criança acabou de nascer. Certo. Então, ela não sabe falar, não sabe andar, não sabe ainda se manifestar direito, está ali, mal e mal abrindo o olho. Ele já cria uma relação de apego com a mãe? Pois é, aí já tem uma distorção. Na verdade, já cria o vínculo desde a barriga, né? Então, ela se manifesta assim conosco, com o mundo, só que a forma dela se manifestar é que é diferente. Ela sorrir, o contato, o sugar, o chorar, isso é todo o contato com o mundo, né? Então, isso já começa a afetividade. Então, na hora que a mãe, você falou da questão do bebê, a mãe está amamentando a criança, então é importante que ela tenha um contato visual. Então, a criança aqui no colo, ela fica olhando, por mais que a criança ainda não consiga diferenciar ela e a mãe enquanto dois objetos diferentes. Mas só esse contato visual, essa tranquilidade que a mãe passa para a criança, isso é muito importante. Já começa, a partir dali, trazer a questão da segurança, a questão, além da segurança, do suporte, do estar ali, do cuidar, do acolhimento. Então, isso é fundamental dentro do processo afetivo, emocional, que já começa essa construção. Você sabe que eu tenho visto isso na prática, porque eu tenho filha pequena, e desde que minha filha nasceu, o apego com a minha esposa é realmente muito grande. Existe um apego. E às vezes eu chego em casa, ela é pequena, nem te olha. Não, nem olha, tá olhando pro desenho.
Mas a hora que a mãe dela sai da sala, aquilo vira um berreiro, porque o ponto de segurança do bebê até determinada idade é a própria mãe. Não é que o pai, na verdade, seja invisível. A impressão que dá é essa, né? Mas não é. É só que, na verdade, ela vai começar a expressar essa condição do pai à medida que ela vai ficando maiorzinha. Então, hoje, o que é? Ela está ali, ela tem que estar no campo de visão dela, tem que estar enxergando a mãe. Se ela não enxerga, exatamente acontece isso que você está falando. E isso o que é? Ela está começando a lidar com as pequenas frustrações. Exatamente. Já desde muito importante. Muito importante, porque realmente isso vai fazer parte. Até o momento que ela vai começar a fazer essa diferenciação. Isso faz parte do crescimento e é positivo. Porque a nossa vida ela é recheada de frustrações. Inevitável, né? E a questão não é a frustração em si, porque isso é inevitável, como você diz. A questão é como é que a gente faz para lidar com elas, que esse aqui é o peso. Então, à medida que a gente consegue, se a gente tem, né, o privilégio de ter uma educação que nos ensina desde de muito pequena a lidar com a questão das frustrações, o beneficiado é a própria pessoa que está aprendendo isso. Agora, para aquela mãe que está nos escutando agora, Rosiane, o que você pode dizer aí do ponto de vista de orientação? Como que ela pode ajudar o filho dela a lidar com as frustrações? Então, ela tem que começar desde pequeno o seguinte: quanto menor a criança, mais ela precisa ter disciplina dentro da rotina da criança e ordenação, sequência das coisas. Então, precisa ter tudo muito bem organizado. A rotina, a criança precisa ter uma rotina. Então, isso é fundamental. Isso é imprescindível, até para poder ter uma organização na cabecinha dela, para ir construindo a sequência das coisas. Então, isso eu acho que é o primeiro passo. A questão das farturas. Então, por mais que a pessoa tenha uma condição financeira boa e tudo, o ideal não é encher a criança de presentes. É uma outra questão importante também. Até para poder aprender a dar valor, ela entender o valor daquilo, porque o valor não é só a questão material, mas é o valor também que às vezes a pessoa dá um presente para ela ter um significado afetivo e ela poder valorizar aquilo, ela entender também que as coisas elas são feitas, ela tem alguma utilidade, tem que ter alguma função para ela. Então ela tem que ver se aquilo realmente se encaixa para a vida dela. Então a fartura muitas vezes não ajuda no momento que a pessoa não consegue entender qual é a necessidade dela. Porque ela ela fica confusa. Tem tudo na hora que quer, é só levantar a mão que tem tudo, então ela não vai entender que no mundo muitas vezes a gente não tem aquilo que quer na hora que quer. Isso é um aspecto. Isso pode gerar um adulto, digamos assim, mal acostumado? Pior, né? Já começou mal acostumado. Então, no momento, aí a gente, nesse caso que você trouxe aí, a gente ia trabalhar os não, mas a outro aspecto que eu estava colocando é a pessoa já começar, aos poucos, conforme a idade, ela entender a sua necessidade, porque cada pessoa, ela tem uma necessidade diferente, ela vai ter uma demanda diferente, psicológica, de crescimento, de características e de habilidades que ela precisa adquirir. Então, ela vai conseguindo adquirir isso a partir dessas interações. O outro aspecto que você colocou é da pessoa, às vezes, ela receber tudo, não ter nãos, e isso ela vai começar a ter uma visão de mundo distorcida, ela vai achar que o mundo ele é assim. E ela não vai conseguir entender as frustrações. Isso pode gerar um problema de relacionamento no futuro? Muito, muito sério, porque ela vai, assim, ela não vai conseguir, ela vai ter dificuldade de superar a condição egocêntrica, porque a criança ela já nasce com essa condição egocêntrica, então o mundo tem que girar em torno dela. Certo. Mas é algo que ela precisa ir superando à medida que ela vai lidando, vai crescendo, vai lidando com as frustrações. E entra a questão também egoísmo, né? A condição de egoísmo. Se junta as duas coisas, aí fica complexo a lidar com a pessoa, né? Mas, se ela consegue ir trabalhando e superando a questão do egocentrismo e o egoísmo, aí é muito melhor na questão das relações com as outras pessoas. Porque a gente vai interagir com pessoas com as mais variadas dificuldades. Tem pessoas, então, que vai ter um apego, que ela teve uma construção de apego seguro. O que é um apego seguro? Que a gente é um dos temas que a gente está colocando aqui hoje. Ela tem aquele apego que ela construiu uma segurança dentro daquela relação com o pai e com a mãe. Então, aquele apego seguro vai dar uma segurança pessoal, de forma que ela consiga se arriscar na interação com o outro, e mesmo se ela não consiga ter correspondência na relação, ela não fica desestruturada, ela consegue lidar e contornar as situações, porque tem pessoas que às vezes ela fica transtornada se
naquele contato com outra pessoa, o objetivo dela não foi atendido, ela tem dificuldade de lidar com isso. Então, essa questão dos pais darem uma segurança para a criança vai fazer com que a criança tenha mais força para lidar com as frustrações fora de casa, porque ela sabe que tem um porto seguro, alguém para conversar, alguém para debater. Isso é um aspecto, com certeza, mas eu estou colocando também um aspecto da construção da subjetividade dela. O campo subjetivo é muito forte nesse caso. Isso, porque são as referências, são as bases, né? A construção da base dela. Então, ela está construindo a base, toda uma base que ela vai ter e ela vai buscar dentro dela essa segurança. E à medida com o tempo que ela tiver segurança com os pais, um ponto de apoio, melhor ainda. Ela poder encarar as questões que vão surgindo, com certeza. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui num papo extremamente cabeça, aprendendo muito hoje com a psicóloga Rosiane Delgado, falando sobre a relação das crianças e o que acontece quando essas crianças são abandonadas e têm que ser alocadas numa casa-lar. Hoje nós vamos continuar aqui com o bloco de entrevistas com a Rosiane, mas agora nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo comercial, são 17 horas 16 minutos e nós já voltamos com a Hora do Voluntário, não saia daí. De leve sem abrir mão da economia. Venha mandar bem no Subway. Aqui você pode escolher várias opções leves, com até 6 gramas de gordura, além de pratos deliciosos como as saladas. Isso sim é uma combinação que manda bem no sabor e também no preço. O baratíssimo, com um delicioso steak churrasco de 15 centímetros, custa apenas R$7. Isso mesmo, só R$7. Deu vontade? Manda bem, manda Subway. Restrições se aplicam. No dia do comerciário, 30 de outubro, o Cinecoff sorteia show de prêmios. Felice e concorra a uma moto 0 km, 125 cilindradas, TV digital, bicicletas e muito mais. Não fique só, fique sócio. Ligue agora 30 28 17 19. Zé Carlos, presidente. Economia todo dia só no KF Supermercado. Festival da Padaria e Confeitaria é na Quinta da Delícia no KF Supermercado. Confira as ofertas. Coxinha frita sabores, 1,65 a unidade. Pão melão KF 300 gramas, 1,98. Pão francês quilo, 3,99. Cuca alemã, quilo, 7,99. E o KF não para por aí. Tem oferta em todos os setores, confira. Bife de colchão mole, quilo, 15,99. Peito de frango com osso, quilo, 4,99. Posta de tilápia Copacol, 1 quilo, 13,90. Óleo de soja Coamo PET 900 ml, 2,38. Leite Frimeza integral 1 litro, 2,19. Café Itamaraty 500 gramas tradicional, 5,25. KF Supermercado, na Avenida General Meira, em frente à entrada do Clube Maringá, Jardim das Flores. Fone 3572-5904. A Bioeto Centro Médico atende os convênios de Unimed, Acefaz, Copel, Sanepar, Itaipu, SAF e Saúde Caixa. Agende sua consulta para ultrassonografia geral, polissonografia, broncoscopia, prova de função pulmonar, Holter e mapa 24 horas, eletrocardiograma, ecodoppler, cirurgias por videolaser. Venha para Bioeto Centro Médico, na Rua Padre Montoya 300, no centro de Foz do Iguaçu. Telefone 3028-1282. Todos os dias, o Consórcio Sorriso trabalha de forma ética, profissional e transparente para que o usuário do transporte coletivo de Foz do Iguaçu tenha o melhor serviço, ônibus novos, roteiros pontuais e, acima de tudo, o respeito à população. O Consórcio Sorriso se preocupa com você e ouve sempre suas críticas e sugestões. A excelência no transporte de passageiros é resultado da dedicação diária de todos os seus diretores e colaboradores. Consórcio Sorriso, sempre buscando o aprimoramento contínuo para satisfazer as necessidades e expectativas dos seus usuários. Utilidades domésticas Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. Casa Vitória, onde você economiza tempo e dinheiro. Rua Fagundes Varela 481, Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia.
Casa Vitória. Você que vai construir ou reformar, preste atenção para a seguinte novidade: cimento, cal, ferro, argamassa, rejunte e ecofilito é na Concreforte. A Concreforte vende ao preço de varejo e atacado. Concreforte, a mais nova distribuidora de Foz do Iguaçu. Concreforte, na rua Edgar Simonfeng, 652, no trevo do CTG Charrua, em frente à lombada eletrônica. Telefone 3029-0939. Costelão Fogo de Chão, na Associação de Moradores e Amigos, no Parque Presidente 1. Dia 11 de outubro, Festa das Crianças e comemoração da Padroeira do Brasil. 11 horas, Santa Missa. 12 horas, almoço. 14 horas, Mariachi 10. Banda Davi Banda Show e Gaitaço Brasileiro. No Salão da Associação. Baile a tarde toda. R$5 entrada masculino e feminino. 15 horas, chegada ao helicóptero, animação, música e apresentações o dia todo, no lado de fora. E para a criançada, parque infantil com monitor gratuito o dia todo. Almoço buffet, R$20. Não percam Costelão Fogo de Chão, na Associação de Moradores e Amigos, no Parque Presidente 1, dia 11 de outubro. A Rádio Cultura está apresentando A Hora do Voluntário. Apresentação, Felipe Mansur. Amigos da Hora do Voluntário, 17 horas 22 minutos, estamos de volta hoje conversando sobre educação infantil com a psicóloga Rosiane Delgado. Está contando para a gente um pouco do mundo daquelas crianças que são abandonadas e tem que viver nessas casas lares, e a Rosiane está explicando para a gente alguma relação que existe entre a vida dessas crianças e como que nós podemos ajudar da melhor forma possível. Se você quiser participar conosco no ar, ligue no 3026 8020 ou mande seu WhatsApp pelo 9827 8200, que vamos ter o maior prazer em contactá-lo. Você também pode acessar o nosso programa pelo Facebook, na fanpage A Hora do Voluntário. É só entrar no Facebook e digitar A Hora do Voluntário, já vai aparecer lá as últimas notícias do nosso programa. Agora, Rosiane, dentro dessa condição aí de abandono que a gente vive e muito na cidade de Foz do Iguaçu, como que fica o mundo da criança? Então, você comentou com a gente, né, essa importância do pai dar o acolhimento, do pai conseguir passar a segurança para a criança, mas e a hora que a criança, por um motivo ou outro, tem que ser tirada do seu lar, da companhia dos pais? Como é que fica esse universo da criança? Bom, a gente já pode entender que vai trazer, né, uma dor, né, essa ruptura, ela vai trazer uma dor, pode vir a gerar um estado de ansiedade, angústia na criança. Então, esse afastamento da criança com relação aos pais é algo assim muito traumático. Realmente ele faz um marco, seja um afastamento por algum motivo de incapacidade desses pais, momentâneo ou não, ou uma questão de um luto também. Então, isso traz um problema assim bem significativo para a criança, né? E assim, em termos de consequências, a gente vai entender que vai trazer pode vir a trazer, porque a gente vai considerar também a condição de resiliência, né, do sujeito, mas pode vir a trazer enfermidades de ordens físicas e mentais para a pessoa. Então, quer dizer, o simples fato, que não é simples, na verdade, né, mas que algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam, né, que mas uma criança foi bem atendida, não está com os pais, mas, por exemplo, está com a tia, ou está numa casa lar, ou está com um outro parente. Mas o fato dessa criança ser abandonada pelos pais pode gerar uma enfermidade quando ela for adulta? Eu acho que mesmo quando ela estiver criança, porque a gente teria que analisar cada caso e ver assim complexo. As variáveis. Claro, é bastante complexo, mas com certeza uma consequências negativas ela vai gerar. Dificilmente a gente vai ter uma condição normal de uma criança, comparada a uma criança, alguma sequela vai existir. Então isso é inevitável. Porque, na verdade, ali é a base, a estrutura. Se você não tem a base, a estrutura, você vai se desenvolver e crescer
sem o essencial. Então, alguma coisa, de alguma forma, vai ficar faltando dentro daquela pessoa. E isso vai ficar sendo exposto pelo comportamento dela. A forma dela se manifestar vai, de alguma maneira, denunciar a ausência de alguma coisa. Pode ser que a gente, que não conhece a história de vida dessa pessoa, dessas pessoas, a gente não saiba o que aconteceu com ela ou por que ela funciona daquele jeito. O que está passando dentro do universo dela. Isso, e aquilo vai trazendo consequências. Agora sim, se tiver possibilidade de casas-abrigo com pessoas bastante acolhedoras, agora a gente entende também até pela questão do direito da criança que essa questão de casa-abrigo, institucionalização, é algo que se vê hoje como uma condição provisória. Perfeitamente. A ideia não é ter uma criança ali alocada naquele sistema, seja provisória em relação à família se reorganizar novamente e absorver aquela criança, aquele ente, ou então procurar uma nova família. Não é isso mesmo, doutor Gustavo? É isso mesmo. Ali é uma medida paliativa, né? A criança ela é tirada quando ela está em situação de risco ou por N motivos que o Estatuto da Criança e Adolescente pode elencar. E aí a situação de ficar numa casa lar, uma casa-abrigo é igual, exatamente como você falou. É até que a família, o ente mais próximo, tio, tia, avô, vó, possa resgatá-la, né, possa trazer ela para o seio familiar de novo, ou em últimos casos, que aí é o mais drástico possível, a reinserção em uma nova família, que é no caso da adoção, né? Seria uma adoção, como a gente conhece, né, alguém que quer adotar, tem a disposição de adotar, e aí essa criança é inserida numa nova família. Inserida numa nova família. Agora, Rosiane, tem uma questão que eu já presenciei diversas vezes, de abordagem dos pais com relação às crianças, mas teve uma delas que me chamou muito a atenção, e que eu queria pedir a sua opinião. Se eu puder. Eu estava no mercado, pagando, estava esperando na fila para pagar ali uma compra, e na minha frente tinha o pai, a mãe e uma criança, um menino que devia ter mais ou menos uns 4 ou 5 anos. E o menino realmente bem agitado, assim, a expressão da palavra, né? Estava enchendo o saco da mãe. Estava ali, queria comprar uma coisa, queria comprar outra. E eu vi que aquela mãe foi ficando nervosa. Certo. Porque tinha que pagar a compra, estava todo aquele movimento, aquela logística, né, de você pagar a compra, colocar a compra na sacola. E eu vi que a mãe começou a ficar nervosa. Aí a mãe disse para ele assim, pegou ele, né, colocou sentado no balcão ali do mercado e disse, ó, meu filho, espera aqui, mas falou rispidamente com a criança, ó, né, espera aqui, tal. Aí ele disse, não quero. Não vou esperar, não quero esperar. 5 aninhos, né, aproximadamente. E aí essa mãe vira para a criança e diz para ele, mas eu também não quero mais ser sua mãe agora. Nossa. Aquilo me deu um impacto. É impactante, sim, com certeza. Eu me coloquei no lugar da criança e fiquei pensando o seguinte, imagina se a minha mãe me diz isso um dia. Que a minha mãe, por mais pentelho que eu tivesse sendo, que a minha mãe não quer mais ser a minha mãe. Como é que isso ia mexer com o meu universo íntimo? Não tem discernimento para saber que aquilo que ela está falando é momentâneo, né? A criança leva a sério, não sabe. Para a criança independe se a mãe está com problema, se não está com problema, se a mãe está devendo, se a mãe trabalhou o dia inteiro ou não trabalhou. Para a criança a referência de mundo é a mãe, né? Como que você acha que uma criança dessa Eu acho que esse exemplo, na verdade, é uma casuística, né? Infelizmente, uma casuística real, né? Eu enxergo de uma forma assim gravíssima, porque a gente pode entender que aí tem vários problemas embutidos. Se a criança já estava nervosa, estava no nível de ansiedade, tensão, já existe dentro daquela dinâmica familiar, isso é uma hipótese, tá? Mas a gente pode supor que existe um ambiente que não é um ambiente acolhedor para aquela criança. Ela não se sente... Por chegar já nessa situação. Ela já está nesse nível de agitação. Isso é uma hipótese. A outra hipótese, ela pode ter algum problema realmente. Mas vamos considerar pelo comportamento da mãe, a princípio, tudo leva a acreditar que há uma questão na dinâmica familiar que não está dando esse acolhimento adequado para a criança em termos de acolhimento e segurança. Então está, digamos assim, está deixando a criança fragilizada. E envolve também a questão de limites. Da mãe em relação do filho e do filho em relação à mãe. Claro que o adulto vai ser sempre responsável pela criança, isso é inevitável, então não tem jeito, não tem outra alternativa. Ela falar isso, ela fazer esse tipo de ameaça é muito cruel. É muito cruel com a criança. É cruel com a criança. Porque é incrível que eu vi que, obviamente, a criança, aquilo não chocou a criança.
Porque a criança estava naquela agitação. Então, possivelmente, ela deve falar coisas piores com frequência. Mais graves com frequência, e a situação de violência ali deve ser já bem significativa. Pois é, e aí eu pensei o seguinte, olha, realmente, claro, a criança diminuiu o tom, porque viu que a mãe ficou nervosa e tal. Mas mesmo que a criança não tenha tido o impacto que eu tive, ela entendeu o que foi falado. Eu acho assim, talvez ela não tenha expressado, ou digamos assim, talvez você não tenha percebido a expressão dela. Exato, mas é impactante. Uma criança de 5 aninhos, aproximadamente, escutar isso, ela entendeu, sim. Entendeu que entendeu, a mãe... e o impacto só está confirmando, digamos assim, uma relação que está bem comprometida. Está bem comprometida, com certeza. O que eu diria, sua pergunta, o que eu diria para essa mãe? Mãe, procura ajuda. Procura ajuda de um profissional para poder ver o que está acontecendo, deve estar com algum problema, certamente, né? Para ver o que um outro profissional, uma pessoa de fora, sendo profissional, possa ajudar e tentar ver o que é possível fazer para poder intervir nessa situação. Pior. Ou um futuro próximo pior. A gente não sabe o que ela pode ser capaz de fazer no momento de estresse. Porque a criança ela vai ficar testando cada vez mais os limites do adulto. E isso é inevitável. Inevitável, né? Faz parte do instinto da criança. Isso, porque ela está disputando ali poder. E se a mãe for querer ficar disputando, não. Ela tem que trabalhar a questão da autoridade dela, e quem manda é ela, mas não com agressividade, com firmeza. É bem diferente. O que ela fez, pelo teu relato, é agressivo, não foi firmeza. Firmeza não tem nada a ver com isso. Né? É isso aí, meus amigos. Estamos aqui debatendo essa relação das crianças e tendo uma aula hoje com a psicóloga Rosiane Delgado, falando sobre a questão do tratamento das crianças que são aí abandonadas, as crianças que estão sob cuidados especiais nas casas lares, e como que isso impacta o universo íntimo dessas crianças. São 17h32, vamos chamar mais um intervalo comercial e já voltamos com a entrevista aqui com a Rosiane Delgado na Hora do Voluntário. Não saia daí. A Rádio Cultura está apresentando a Hora do Voluntário. Apresentação, Felipe Mansur. Amigos da Hora do Voluntário, são 17h37. Estamos de volta hoje entrevistando a psicóloga Rosiane Delgado, falando sobre crianças que são abandonadas e como a gente pode ajudar mais essas crianças que vivem nas casas lares. Se você quiser participar conosco, ligue no 3026 8020 ou mande o seu WhatsApp para o 9827 8200. Viu, Felipe, eu tenho um recado para dar aqui da nossa querida amiga Cíntia. Tem uma pessoa aqui em Foz que ela teve uma separação e tal, né? Agora nessa semana, e ela tem uma filhinha pequena e ela não tem nada dentro de casa, viu, Felipe? Ela ficou sem abrigo com essa filhinha, então ela está hospedada em um determinado local da cidade, e aí a Cíntia está pedindo aqui para a gente pedir para os nossos amigos da Rádio Cultura, né, os nossos amigos voluntários aí que estão ouvindo a Hora do Voluntário, que se alguém tiver algo para doar, né, fogão, geladeira, colchão, qualquer coisa desse tipo, viu, Felipe e Rosiane, porque ela está precisando, e ainda mais com filhinha pequena, né? A gente está falando aqui de criança, de lar, de abrigo, e ela, nesse momento ela só tem a companhia da mãe dela e a mãe dela tem a companhia dela, não tem nem onde dormir. Vamos falar então, pessoal, se alguém tiver alguma coisa aí que possa doar para essa pessoa que está aí separada, né? Isso, exatamente. Está morando numa casa nova e não tem nada dentro de casa. Na verdade ela está morando de favor por enquanto, né, Felipe? Nem em casa ela precisa reconstruir a vida, exatamente. Pode ligar aqui para o Matheus no 3026 8020, se você tiver alguma doação para fazer, que nós vamos encaminhar daí para essa pessoa através da Cíntia, que conhece a Cíntia, que é a nossa comentarista aqui na Hora do Voluntário também. Agora, Rosiane, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro das casas lares, como que é feita a avaliação se a criança vai ser adotada ou não? Nossa, você fez uma pergunta difícil, hein? Não, assim, do ponto de vista psicológico, como que pode ser avaliado se essa criança, se aquela adoção vai dar certo para a criança ou não, o nível de proximidade que ela tem com os pais, como que pode ser? Eu acho também assim, eu acho que cada local tem as suas regras, né?
tem também aquela Sim, a gente sabe questão... que as regras elas vão variar aí de local para local, mas do ponto de vista psicológico, o que vale a pena ser levado em consideração por esses profissionais? O que a gente pode pensar, na verdade, primeiro a necessidade, né? Se há uma necessidade do lado da criança, se realmente não há possibilidade de ajustar novamente essa criança no contexto familiar. Família de origem, né? Família de origem. Por favor, Gustavo, vai me ajudando aí, qualquer coisa. Né? Se não tiver ninguém que tenha um laço de fato sanguíneo, um parentesco realmente próximo, elas são encaminhadas, né, para adoção. Exato. E enquanto elas estão naquele abrigo, o que as pessoas poderiam fazer para estar, na verdade, acolhendo essas crianças da melhor forma? Elas poderiam observar, isso qualquer pessoa que estiver lá no contato com a criança, tá? de funcionário aos cuidadores. Observar como é que essa criança permite essa aproximação. E que características ela vai observar? A questão do contato físico, ela busca contato físico mútuo ou não? Então ela começar a observar. E ela respeitar também o limite que a criança vai colocando, porque você não sabe a história, ou mesmo se você sabe da história, a gente não entende com profundidade o porquê daquele comportamento. Então, essa proximidade é bacana. A criança, em geral, ela gosta de proximidade. Então, essa proximidade é positiva, é gostosa em termos de contato físico. O que seria esse contato físico? É pegar na mão, é sentar para conversar, é nesse sentido, tá, gente? E a pessoa que vai para adoção também, ela já tem um cadastro prévio, porque existe uma fila de adoção, né, Felipe? Tem uma fila, então ela já tem um cadastro bem rigoroso, a vida dela já é toda, não vou dizer, investigada, para poder saber se ela tem condições, realmente, não é? O processo não é tão rápido de chegar, adotar, pegar e levar para casa, né? Então, aquela pessoa o candidato que está se propondo a adotar uma criança, já tem uma história, então até mesmo a psicóloga do abrigo vai dizer, é essa criança que não vai encaixar naquele contexto familiar lá, entendeu? Então já tem todo esse manejo. E é interessante você estar falando, porque tem a questão também do tipo de apego, né? Se a criança, quando ela chega numa casa de abrigo, na casa lá, e ela consegue fazer um apego muito assim positivo, um vínculo muito forte com alguém especificamente de lá, porque a pessoa às vezes se comove muito com a história daquela pessoa e tenta ajudar bastante, e ela faz um vínculo muito forte. A tendência, o que é? A criança ela tem dificuldade de se encaixar na nova família. Então, é uma situação muito delicada. Porque dela não quer sair da própria casa lá. Exatamente. Porque ela já tem aquele vínculo. E quando você se constrói um vínculo de apego, principalmente quanto menor a criança, aquele vínculo ele é muito importante. E é uma referência muito forte. Então, ao mesmo tempo que as pessoas que estão lá, trabalhando, voluntariando, estão se doando, estão querendo ajudar a tentar melhorar aquela situação daquela criança, ao mesmo tempo tem esse outro lado. Eles têm que ir devagar. É uma situação muito delicada, porque também a criança cria um vínculo muito forte com ela, então ela sempre ela pode ser adotada, mas sempre ela vai dar um jeito de voltar para poder estar próxima daquela pessoa. O que não é sadio, né? Pois é, porque se vai adotar, então adota mesmo, né? Se vai cuidar, então cuida mesmo. Ao mesmo tempo, você tem uma relação com aquela criança, você trabalha ali, é voluntário, você tem uma relação fria com a criança. Também não funciona. Também não dá certo. Então, por isso que eu digo que a situação ela é muito delicada. Então, a criança ela busca muito a questão do olhar. Então, ela está muito preocupada se você está olhando, o que você está olhando, se o teu olhar é de crítica, se não é de crítica. Então, a criança, ela consegue fazer uma avaliação muito séria sobre o olhar. E ela procura, através daquele olhar, identificar o que a pessoa está querendo dizer. Mesmo que ela pode esteja enganada, mas ela se baseia muito com isso também. Um outro aspecto é a questão do rio, o quanto que ela permite, ela se aproxima, ela busca, contar alguma história, que dê umas risadas com a outra pessoa, e isso está mostrando também a necessidade ou o quanto que ela gosta desse contato e tudo mais, essa proximidade. O falar e também uma coisa que a criança gosta muito, estender os braços para dar um abraço. Que é o acolhimento. Que é o abraço efetivo, é aquela coisa que realmente não tem como substituir o abraço. Muitas vezes, assim, eu também trabalho na escola, aí as crianças chegam, professor, não sou professora, né? Mas elas chegam, professora, e abraça. Aí você vê que elas gostam desse contato, às vezes até na rua, nem na escola. Ou então ela chega, professora, o Joãozinho, ele não passou de ano. Eu falei, é mesmo? Caramba, que chato, hein? Vamos fazer o seguinte, ajuda ele, fala para ele aproveitar bastante as férias e ano que vem começar com todo o gás e ajuda ele aí, teu colega na escola.
Muito engraçado, muito fofo essas crianças. Agora, você sabe, você está falando da questão do abraço, né? E eu estou entendendo até uma situação que aconteceu comigo, porque dentro do programa da Aldeias Infantis, dentro da minha empresa, a gente estendeu aí uma vaga para uma criança que é uma criança que estava sendo acolhida. Né? Então ela tinha 14 anos, entrou no programa de estágio. Já adolescente e tal, teve uma adolescência conturbada, porque os pais eram traficantes de droga, aidéticos, aí os dois acabaram morrendo. Nossa. E ela ficou abandonada. E eu chegava na loja e ela pedia para eu dar um abraço. Incrível. Olha só. Incrível. Era eu chegar e ela vinha com toda assim, a disposição, dizia: Felipe, me dá um abraço. E pedia para eu dar um abraço. E assim, era eu dar um abraço e aquilo estava resolvido, eu ia voltar a trabalhar. E não é uma relação muito comum, né? Porque geralmente quando você tem funcionário tem aquela barreira, aquele distanciamento, né? Então até para você deve ter sido um choque isso, né? Agora você vê que o abraço é algo muito assistencial. Exatamente, é muito assistencial. É muito assistencial um abraço. Muito assistencial. E a gente vê que funciona, né? Dá certo. Não, funciona. Tanto que tem grupos de autoajuda que é a técnica do só para dar abraço. E a questão do abraço, porque ele alivia às vezes uma pressão no teu peito, no teu coração, quando a pessoa tem às vezes aquele vazio ou aquele incômodo. Exatamente. E a criança é interessante que ela traz essas informações pra gente também, né? De maneira inocente, né? Ela vai... Então você vai vendo as trocas, os intercâmbios, né, nos comportamentos. Então a gente pode dizer que vale a pena as pessoas abraçarem mais hoje, Rosiane. Isso, hoje sempre, umas às outras, né? Vamos fazer um mundo melhor através do abraço. O Ivo faz o compartilhaço, a gente faz o abraçaço, né? Vamos poder gerar aí cada vez mais questões positivas de acolhimento, que toda a questão de abandono, ela precisa de um acolhimento para ela poder ser pelo menos mitigada, pelo menos em certa parte resolvida, porque o estrago 100% não consegue se resolver, né? Eu acho difícil. Por mais que às vezes tenha a questão da resiliência, que a pessoa ela consegue ter a capacidade de se reestruturar, ressignificar tudo aquilo, mas sempre vai ficar uma marca. E a gente não sabe a profundidade daquilo, vai variar de pessoa a pessoa e também o quanto que aquilo, digamos assim, aconteceu na vida dela, né? De como é que aquilo aconteceu. Mas alguma marca, com certeza, ela vai deixar. É isso aí, meus amigos. São 17 horas e 47 minutos. Estamos chegando ao final da nossa entrevista de hoje. Eu quero agradecer muito aqui a tua presença, Rodrigo. Muito obrigada. Abrilhantando o nosso programa aí com temas de extrema relevância para a gente, para esse estudo, para essa discussão que a gente faz aqui sobre essa postura do voluntariado na nossa vida. E quero dizer que as portas da Ordem Voluntária estão sempre abertas aí para a tua presença. Muito obrigada. Eu também quero te falar que eu já estou aqui marcada quinzenalmente a participar aqui com vocês. A próxima participação vai ser dia 22 desse mês. Muito bom. Então a gente Estaremos vai ver o que no é possível fazer. E quem tiver interesse de trazer algum tema que queira que eu esteja falando aqui, é só deixar o recado. Ligar e pedir que a psicóloga Rosiane vai atender. Fazer uma consulta pública, né? Consulta pública, é isso aí. Isso é que é voluntariado. Isso mesmo. Rosiane, obrigado aí. Obrigada então, até dia 22. Até. 17 horas e 48 minutos, meus amigos. Vamos chamar o próximo intervalo comercial e já vamos voltar com a Hora do Voluntário, trazendo as notícias de hoje com o nosso doutor Gustavo Girardello. Já está aqui preparado com as notícias em mão. Já voltamos.